E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Voltamos para nossa matemática B, não é? Nossa matemática B, a gente vai dar continuidade no nosso conhecimento, tá bom? Sobre essa questão de elementos planos na geometria. E dessa vez a gente vai trabalhar com semelhança de triângulos. Olha que interessante, não é? Eu trabalhei com vocês na aula passada o Teorema de Tales. E eu tinha citado que o Teorema de Tales ele acaba gerando figuras geométricas semelhantes. No caso, ele gera os triângulos semelhantes. Não é? Por quê? Porque quando você tem uma figura geométrica e você gera linhas paralelas nessa figura, você acaba gerando outras figuras semelhantes. Nesse caso aí, você acaba gerando triângulos semelhantes. Tá bom? No caso do Teorema de Tales. Para ser mais específico, você acaba gerando triângulos, retângulos semelhantes. Tá? Mas o que determina um triângulo ser semelhante ao outro? Tá bom? Bom, basicamente, nós temos aqui dois pré-requisitos. Quem são esses pré-requisitos? Para que um triângulo seja semelhante, não confunda semelhança com congruência. A congruência, ele precisa ter todos os detalhes, tá, do desenho de maneira igualitária, ou melhor, lados, ângulos têm que ser iguais, para você considerar figuras congruentes. Agora, figuras semelhantes é um pouquinho diferente. A semelhança ela é dada primeiro. No caso aqui do triângulo, pelos ângulos internos, né? Os ângulos têm que ser iguais, tá? Tem que ter as mesmas aberturas nos três vértices, tá bom? E os lados têm que ser proporcionais. Como assim, professor, os lados proporcionais? Quando você divide um lado semelhante pelo outro, sempre vai dar o quê? O mesmo valor. Então, se você analisar, aqui, se eu dividir o lado AB pelo lado DE, desses dois triângulos, eu vou gerar uma constante. E essa constante, ela vai se pendurar, ela vai continuar, né, tendo o mesmo valor quando eu dividir os outros lados. No caso, quem? Eu dividi o lado BC pelo lado EF, né, que são, lógico, são lados semelhantes. Por quê? Porque são opostos a ângulos congruentes, tá? Ângulos iguais. Por que eu estou escolhendo esses lados para dividir? Porque eles são lados opostos justamente aos ângulos que são iguais. Por exemplo, o ângulo 1, o θ1, ele é igual ao θ4. Significa que o lado oposto ao θ1, que é o lado BC, ele é proporcional ao lado EF, que é oposto a quem? Ao θ4. Ou melhor, você não pode escolher qualquer lado. Você tem que escolher aqueles lados onde eles são opostos ao mesmo ângulo de abertura. Bom, ou melhor, a mesma abertura. Tá? Eu não posso escolher o lado AC e dividir pelo lado BE. Tá? Por quê, professor? Porque não existe semelhança entre eles. Se eu dividir esses dois lados, eu vou gerar constantes, tá, desproporcionais, ou melhor, valores diferentes. Tá bom? Então, eu tenho que dividir os lados que são semelhantes, que são esses lados que são opostos aos ângulos que são iguais. Tá? Isso define dois triângulos semelhantes. Tá bom? Bom, mas nós temos um teorema fundamental, né? Caso fundamental de semelhança. Um caso fundamental é que fala que você, tendo no mínimo dois ângulos congruentes em dois triângulos, tá? Eu já posso considerá-los semelhantes. Tá bom? Melhor, tá aqui, ó. O ângulo A, ele é igual ao ângulo D, né? A abertura D, ao vértice D. Tá bom? O vértice E, ele possui a mesma abertura do vértice B. Ou melhor, o ângulo alfa e aqui é o ângulo beta. Os dois possuem um ângulo alfa e um ângulo beta em comum, não é? Resumindo, eles são triângulos semelhantes, tá? Isso aqui já configura um caso de semelhança de triângulos, simplesmente isso, tá bom? Então, baseado nesse conhecimento, você já consegue resolver algumas questões que trabalham com esse tipo de pensamento, no caso, semelhança de triângulos. Tá? Ó, por exemplo, pegando a nossa apostila na página
160 é a nossa primeira questão, tá? Ela já fala o seguinte, ó, você pode observar que aqui tem dois triângulos, né? Eu tenho um grandão, triângulo ABC, e o menorzinho, que é o triângulo DEB, ou BDE, né? São dois triângulos. Professor, eles são semelhantes? São. Por que eles são semelhantes? Primeiro, sendo esses dois lados paralelos, se você está vendo que os dois lados são paralelos, esses dois ângulos, olha, são ângulos iguais, tá bom? Por consequência também, esses ângulos aqui são iguais, olha. Esses dois ângulos são iguais. E o ângulo do vértice B é um ângulo comum entre eles. Então, concluímos que são dois triângulos semelhantes, não é? Bom, a questão fala o seguinte. No triângulo ABC, que é o maior, representado na figura DE, tá aqui, ó, a questão me deu a dica, DE é paralelo ao lado AC. Se é paralelo, é como eu falei para vocês, você utiliza aquele conhecimento do teorema de Tales. Se são paralelos, esses ângulos aqui, olha, tá? Dessa reta que tangencia esses dois vértices, são ângulos iguais. Mesma coisa acontece aqui desses dois ângulos, tá bom? Determine o lado EC, né? Quer que eu determine isso aqui, ó. O lado EC, que eu vou chamar de X, ok? Sendo que o lado AC, bom, ele me deu algumas dicas, ele me deu o valor dos lados, né? Bom, ele falou que o lado AC mede 9, aqui nós temos um 9, ok? O lado DE mede 3, tá? Eu já estou vendo que a proporção é de 3 para 1, né? Bom, e o lado BC, que é esse lado completo, mede 15. Tudo isso aqui, olha, isso aqui mede 15, ok? Então, se você analisar, se esse lado EC mede X e tudo mede 15, eu preciso comparar esse lado aqui, ó, do lado BE. Quem seria o lado BE? Ah, professor, o lado BE seria quem? Se tudo é 15 e essa parte aqui é X, então o lado BE só pode ser 15, né? Menos o X. Tá bom? Esse é o lado BE, que é muito importante para mim. Tá aqui, então aqui vai ser 15 menos X. Professor, qual é o próximo passo para me achar esse valor do X? Já que nós temos triângulos semelhantes, vamos fazer comparações, né? Vamos trabalhar com as razões. Tá bom? Eu vou igualar. Eu vou comparar lados. Fica o seguinte. Vou comparar o lado maior pelo lado menor. Tá bom? Bom, aí fica o quê? Aqui é X. Tá bom? Ele quer que eu ache o valor de X. Tá certo? Professor, ele quer que eu ache o valor de X. Então eu vou fazer o quê? Porque esse X aqui não é o lado de um triângulo. O que você vai fazer? Você vai comparar. Você sabe que esse lado aqui é 15 menos X, então dá para você trabalhar, tá bom? Aí fica o seguinte, 9 sobre 3 é igual a... Esse lado completo aqui, olha, nosso lado completo, porque eu estou comparando os maiores, vai ficar o quê? 15 sobre... Esse lado aqui é 15 menos X, né? Sobre 15 menos X. Ok? Professor, dá para simplificar? Dá. Fica como? Você pode observar que aqui vai dar 3, né? Fica 3 por 1, ok? Acaba ficando como? 3 vezes 15 menos X é igual a 15, tá bom? Você vai tirar do parêntese, é lógico, né? Vai ficar como? Fazendo aqui, ó, no cantinho aqui, para você não se perder, vai ficar 45 menos 3x
é igual a 15. Ok? Esse 45 passa subtraindo, então fica menos 3x é igual a menos 30, né? O 45 passa negativo para cá, então passa subtraindo, fica menos 30. Você multiplica por menos 1, tá bom? Então fica x é igual a 30 dividido por 3. Né? Quem é o meu x, então? Meu x vai medir 10. Ok? Bom, você pode observar que nós achamos o valor de x. Pronto, a própria questão ela não tem alternativa, ela é uma questão aberta. Professor, então quer dizer que esse x aqui ele vale 10? Vale. Então significa que esse lado aqui vale quanto? 5. Olha como é simples. Eu fiz uma comparação de triângulos, tá? Então você pode observar que você consegue agora resolver questões comparando dois triângulos, sendo que eles precisam ser semelhantes. Para que eles sejam semelhantes, eles precisam obedecer esses requisitos, né? Ou eles precisam obedecer o caso fundamental, que é muito mais simples. Tendo dois ângulos internos congruentes, iguais, já são triângulos semelhantes. Tá bom? O tio volta já já com o próximo quadro, para que a gente possa resolver mais questões, ok? Volto já já. Até mais. E aí, pessoal, voltamos para mais uma questão, né? Agora aqui é a segunda questão da página 161. Bom, do nosso material, ok? Bom, essa questão aqui, você pode observar que nós temos aqui uma circunferência, tá bom? E nessa circunferência eu tenho dois triângulos que eu não sei se são semelhantes, tá bom? Nós precisamos tentar entender se eles são ou não semelhantes, porque senão não tem como resolvê-la, tá bom? Bom, me acompanhe, a leitura. Fala o seguinte, ó. Na figura, as cordas AC e BD se interceptam no ponto E, tá? De modo que o lado AE mede 4, DE mede 10, o AD mede 8, BC mede 12 e calcule a medida BE. Do B até o E, né? Lógico que eu vou chamar de X, tá bom? Bom, caminhando aqui para essa questão, você pode observar que nós temos, né? Nós temos aqui dois triângulos, que para que eles sejam semelhantes, eles precisam obedecer certas regrinhas. No mínimo precisam ter o quê? Dois ângulos iguais, né? Bom, eu já observei que desses dois triângulos aqui eu tenho dois ângulos, olha, em comum. Então, esses dois ângulos são iguais, né? São comuns entre os dois triângulos. Se você observar o arco AD, ó, esse arco aqui, eu vou até destacar ele, tá bom? Destacando esse arco DC, ele é comum para essa abertura no ponto A e no ponto B. Significa que se o arco é comum, esses dois ângulos são iguais, porque eles abrangem o mesmo arco. Olha, DAC, tá? Esse ângulo aqui ele corresponde ao arco DC, tá bom? Ó, esses ângulos são iguais, então esse ângulo aqui é igual a esse, olha. Ok? Porque esse ponto B, ele também abrange o mesmo arco. Então são ângulos iguais, são aberturas iguais, tá? Eu acabei de concluir que esses dois triângulos são semelhantes, ok? Bom, minha missão agora, compará-los, tá bom? Eu quero achar o lado BE, que é o nosso lado X. Bom, o que nós faremos? Vamos colocar os valores. O BC, ele vale 12, tá bom? O AD vale 8, ok? Bom, o lado DE vale 10, no caso DE vale 10, ok? É toda essa medida aqui, tá bom? E somente, né? E nós temos aqui o lado AE. O lado AE também mede 4, ok? Professor, posso fazer dois cálculos diferentes, cara? Pode fazer. Você pode fazer duas comparações aqui, tá bom? Então, por exemplo, qual é o lado correspondente ao lado X aqui, que é o lado BE? O lado correspondente a ele,
Na verdade é o 4. Então fica x sobre 4, tá? Porque são lados correspondentes, tá bom? Eles são correspondentes a esses ângulos aqui, olha. Bom, então o lado x é correspondente ao lado 4, tá? Semelhante. E eu vou comparar quem? Eu vou comparar o 8 com o 12, tá certo? Então fica igual a 12 sobre 8, né? Poderia fazer isso. O professor teria como fazer outra comparação? Tem, mas eu preciso comparar o lado ED com o lado EC. Eu não tenho o lado EC, então não tem como fazer essa comparação. A única maneira de comparar é x sobre 4 é igual a 12 sobre 8. Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar o 4 com o 8, posso simplificar. Vai ficar como, professor? Vai ficar x sobre 2, aliás, x sobre 1 é igual a 12 sobre 2. Não é? Resumindo, configurando minha resposta, tá bom? O meu x aqui, ele é igual a 6, tá? Então, esse ladozinho aqui que eu quero encontrar, ele mede 6, ok? Muito simples, não é? Você pode perceber que a dificuldade não foi nem você encontrar a semelhança, nem fazer o cálculo, tá bom? A dificuldade é você entender que é preciso que eles sejam semelhantes para que você possa fazer essa comparação, tá bom? E, lógico, você precisaria também saber dessa ideia do arco, né? O arco, se a mesma abertura do arco é para o vértice A e o vértice B, então eles possuem ângulos iguais. Tá bom, pessoal? Bom, o tio fica com vocês por aqui, tá certo? Na próxima aula nós voltamos trabalhando com semelhança de triângulos também, tá? Só que resolvendo mais questões, de outras maneiras, questões um pouquinho mais complicadas, tá bom? Porque já vai ser nossa segunda aula de semelhança. E vamos aplicar utilizando o conhecimento das nossas medianas, bissetrizes, que foi nosso conteúdo anterior também, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.